Fala, investidores do mercado imobiliário, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Felipe Fernandes e hoje falaremos um pouco sobre algumas características de alguns corretores que estão no mercado imobiliário que você deve literalmente se afastar. Mas antes, siga a gente no nosso canal @Panorama no YouTube e fique por dentro de novos conteúdos. Tanto na corretagem como em qualquer profissão, existem os profissionais e aqueles que se dizem profissionais, muitas vezes até credenciados, mas que infelizmente acabam gerando tanto um prejuízo financeiro quanto muitas vezes emocional mesmo. Criar uma expectativa, tudo mais, e infelizmente aquela expectativa não está tão alinhada com a verdadeira realidade. Então hoje nós selecionamos aqui algumas características desses que se dizem profissionais de corretagem, mas que quando você ouvir algumas dessas frases já deve te acionar um sinal de alerta ali, porque nesse caso é melhor que você literalmente fuja desse profissional. Uma das características é aquele corretor que ele vem dizendo logo que inicia um processo ali de negociação que você já deve logo pagar um sinal de entrada. Então existe aquele corretor que ele mal deu start ali nas negociações, ele já está te pedindo um sinal de entrada. Entendeu? Não, porque tem que dar sinal, porque é para garantir negócio, porque o imóvel está sendo muito procurado, isso, aquilo. O que acontece? Antes de você pagar qualquer valor de entrada, você deve antes analisar toda a documentação daquele imóvel. Não só se o imóvel está escriturado, se ele está registrado, mas se ele está apto talvez a ser financiado. Em qual bairro ele está localizado? Qual que é o zoneamento daquele imóvel? Ele está dentro das expectativas que você imagina? Muitos imóveis são negociados e a pessoa depois vai fazer um levantamento e o potencial construtivo, às vezes, daquela área, daquela região, não era dentro do que ele estava esperando. Então, antes de você realmente pagar qualquer valor, analise bem toda a questão de documentação. Outra que você deve prestar atenção, quando o corretor te fala o seguinte: não, o imóvel está alocado, porém o inquilino ele sai imediatamente. Então, quando você ouvir que o imóvel está alocado, antes de você ingressar para a aquisição daquele imóvel, você deve se certificar de algumas situações. Por exemplo, esse inquilino ele teve a prioridade de compra daquele imóvel, porque por lei ele tem essa garantia de ele ter a prioridade de estar adquirindo aquele imóvel. Se ele já fez isso, pede para esse corretor a renúncia, né, e isso por escrito, para que tu esteja a par de que realmente aquela imobiliária, aquele corretor, passou pelos processos cabíveis, para que não gere uma expectativa e às vezes você venha ingressar numa situação de compra e esse inquilino pode sim, por lei, depois denunciar aquele contrato e vir a cancelar toda aquela operação e gerando assim toda uma questão ruim com relação tanto à parte muitas vezes emocional quanto até mesmo financeira dessa operação. Outra que é clássica, pode confiar que a documentação está toda em ordem. Então vamos ver, né? Se está tudo em ordem, pede toda a relação de documentação, analise, se certifique, peça que essa documentação ela seja atualizada, pelo menos dentro dos 30 dias, e depois compile toda essa documentação e talvez passe para um advogado de confiança seu analisar. Outra, só falta sair do inventário. Então, quando sair do inventário, talvez você venha fazer um negócio, pode ser que seja mais prudente, tá? Porém, você pode pegar e pedir, então, em qual vara está tramitando esse processo de inventário, pedir ali qual o número do processo e fazer uma análise mais detalhada com o seu advogado. Pode ser que aquele processo ele já esteja tramitando por anos, esteja prestes a ser realmente concluído, mas pode ser que seja um processo que já esteja tramitando durante muitos anos, pode ser que envolva menores, enfim, e aquilo ainda vai levar mais um bom tempo a ser resolvido. Não, com essa documentação aqui vai ser fácil de conseguir um financiamento. Então, antes de você vir a fechar o negócio, pega essa documentação e veja se realmente vai ser fácil de conseguir um financiamento. Pegue a documentação, tanto do imóvel quanto das partes envolvidas, e leve para um agente financeiro fazer uma consulta para você. E aí ele é a pessoa qualificada que vai dizer se realmente com aquela documentação será fácil ou não conseguir um financiamento habitacional. Mas a vaga de garagem ela é permanente. Antes de você fechar um imóvel que seja um apartamento que possui vagas de garagem, analise a documentação daquela vaga. Normalmente ela possui uma matrícula individualizada e é interessante pedir uma inteiro teor, uma ônus e ações para verificar se às vezes aquela vaga de garagem não possui ali uma alienação. Muitas pessoas acabam penhorando
a própria vaga de garagem, ao invés de jogar essa dívida para unidade de apartamento. Então, analise como está a documentação das vagas de garagem. Então aqui a gente está relacionando também outras características daquele corretor para te ficar com o pé atrás, entendeu? E outro aspecto também a se pensar quando envolve ali um corretor que talvez já ficou um pouco com o pé atrás, é o seguinte: normalmente um corretor, quando ele não está tão qualificado, ou quando ele traz tipo a situação da negociação mais para o interesse dele, ele normalmente acaba trocando ali algumas respostas que seriam respostas técnicas por achismo dele, entendeu? Então, traga assim, tenha as respostas técnicas relacionadas às suas dúvidas. E muitas vezes esse tipo de profissional, tá, ele acaba buscando assim trazer algumas características mais pessoais do que de verdade entender o que o cliente está procurando e o bem-estar daquela operação. A gente cansa de observar aí no mercado corretores procurando botar a goela abaixo em um determinado produto com o cliente. Pô, o cliente está lá querendo imóvel de 3 dormitórios e o cara, não, mas eu tenho aqui um de 2 dormitórios que vai te atender e eu não entendo por que isso aqui não serve para ti, porque esse 2 dormitórios é muito bom, ele é grande, é bem local. Cara, não tem nada a ver com o que aquele profissional queira ou acha ser melhor, mas toda a operação estar relacionada com o seu bem-estar e com o que você de verdade está procurando para aquele imóvel. E tem aquele corretor que ele fala demais, sabe? Ele fala pelos cotovelos e ele tá aqui, tá lá, e enfim, ele tá nessa ansiedade, nessa correria, que também é prejudicial para a negociação. Porque se ele tá nesse giro tão afoito, pode ser que também passe algumas coisas relacionadas à documentação daquele imóvel. Um outro exemplo do péssimo profissional é aquele mentiroso. Então, se você identificar uma mentira, deixa ele de lado, vai procurar outro. Porque se ele mentir, inclusive em coisas pequenas, provavelmente ele vai mentir sobre coisas maiores, tá? E muitas vezes você pode perguntar para ele, por exemplo, assim, ó, qual que é a data da edificação desse prédio? Então, se ele cravar uma data, assim, a chance de ele estar errado é bem grande. Então, o profissional, ele antes se certifica, mesmo com uma resposta simples como essa. Então tem aquele corretor que ele só fala de si mesmo, né? Das minhas conquistas, porque eu fiz isso, aquilo, eu vendi esse imóvel, vendi isso, vendi. Então esse é outro que você deve prestar atenção. Pode ser que ele realmente não está sendo sincero em tudo aquilo que está falando, pode ser que ele não seja sincero também com relação a outras situações relacionadas àquele imóvel. Existe aquele corretor que ele já vai logo procurando ali ter uma certa amizade, meio que força a barra ali com o cliente, né? Às vezes na primeira visita ele já vai meio que colocando apelido no cliente, né? Então Ju, o que você achou desse imóvel e tal? Nada contra ter uma amizade com o cliente, né? A gente acredita nisso e nós temos diversos amigos, né, que se tornaram amigos após operações comerciais. Porém, tudo tem um tempo de maturação, inclusive isso. Então, se o cara vier muito nessa conversinha, fica ligado também. Uma das falhas mais graves desse tipo de profissional é perceber de que ele não está a par de todos os detalhes relacionados àquele imóvel. E assim, tá tudo bem se ele não estiver a par de todos os detalhes. O problema está em ele não suprir as dúvidas que você tem relacionadas àquele imóvel, entendeu? A gente reconhece que é impossível um profissional de corretagem estar a par de todos os detalhes relacionados a todos os imóveis que ele tem em pauta. Mas é uma obrigação dele suprir todas as suas dúvidas. Enquanto ele não suprir todas as suas dúvidas, não deposite R$1 nesse tipo de imóvel. E uma das piores dúvidas que você deve identificar é daquele profissional, né? Que ele busca logo ir para um fechamento sem passar todos os detalhes relacionados àquele imóvel e àquela operação. E a gente percebe muito disso, tá? Então, enquanto você não tiver todas as suas dúvidas sanadas, tá? Principalmente as dúvidas técnicas, então você não deve fazer nenhum tipo de aporte nesse tipo de imóvel, tá? E vá assim a fundo, esclareça as suas dúvidas, principalmente se o imóvel é na planta, né? Tente observar qual é o memorial descritivo, o que está discriminado ali, para que quando você venha adquirir aquele imóvel, esteja realmente de acordo com as suas expectativas. Então vá a fundo, cavoque, faça o seu corretor correr atrás dessas informações e não sossegue, não feche negócio enquanto, mais uma vez, não tiver todas as suas dúvidas sanadas.
E tem aquele outro corretor que parece que ele não está muito empenhado ali com a negociação, né? E você percebe isso, já começa muitas vezes pelo primeiro atendimento, né? O sujeito demora a responder e tal, e depois faz a visita, o cara parece que está meio que desligado, parece que a cabeça está em outro lugar, mas pode ser que talvez aquele imóvel seja realmente muito interessante para você. E se a característica do corretor talvez seja essa, pode ser que você tenha que trabalhar por ele, mas levando em conta o imóvel ser algo interessante para você, vale a pena esse sacrifício. Então, hoje nós pontuamos aqui algumas das características desse tipo de profissional que quando você se deparar com ele ou esse tipo de argumentação, você deve ou ficar preocupado, ou ficar com o pé atrás, ou literalmente procurar outro profissional. Nós, na Panorama, nós buscamos muito ser empático com os nossos clientes. A gente vê que isso realmente é a chave principal das operações da intermediação imobiliária. Por isso nós temos o nosso lema, a gente volta a repetir, que o que importa para você é o que mais importa para a gente. Valeu, um abraço, tudo de bom.